Irmão, não tem coisa melhor, né, da pessoa louvar o nosso Deus, né? É, diz que aquele camarada, quando estava atribulado, né? Quem era aquele quando estava atribulado que Davi pegava a sua harpa? Saul, né? Diz que quando o espírito maligno, viu? O espírito maligno, né? Estava tentando Saul, né? Aí o Davi pegava o quê? O Davi pegava a harpa, né? E começava a fazer o quê? Começava a dedilhar, começava a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E acontecia o quê? O que é que acontecia quando ele pegava a harpa e começava a tocar? O que é que o espírito maligno fazia? Ia embora, né? Então é isso, irmão, né? De lá de casa eu fico perto da casa do Val, né? Minha casa é perto da casa dele, né? E minha mulher é incutida, ela é apaixonada por isso aqui, né? E ela, quando ela, às vezes, né, ela toca lá, já tem um tempo bom, né, que a gente ouviu, mas é quando ela chega para ouvir, né? Porque a música não, o hino, o louvor a Deus tem poder, né? Então, se a gente soubesse né, a magnitude, né, do louvor, né? A gente em casa, né, tinha o pendrivezinho, né? E colocava o pendrive, né? Não precisa botar alto para incomodar ninguém, né? Mas não tem coisa melhor não, viu? De louvar o nome do Senhor, né? Então, nessa noite, irmão, se eu for perguntar aqui para vocês quem está precisando do milagre aí, tem alguém precisando do milagre, não? Tem alguém precisando, né, alguma coisa que você já tentou com todas as forças, né? E não teve êxito, não teve, né, resultado, né? Tem alguém, né, com problema de saúde aqui nessa noite, né? Se tem alguém com problema de saúde, Deus vai lhe curar, né? Porque Deus, ele é o de hoje e o de que dia mais? Não, ele é o de ontem, hoje e o quê? E o de amanhã, o eternamente é o nosso Deus, né? Então eu creio, irmão, no poder de Deus, eu creio no poder da cura, viu? Porque o Deus do passado, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, né? Eu não sei como é que você chegou aqui. Não sei. Eu só sei de uma coisa que Deus sabe, né? Ele sonda, conhece, né? E eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz quando eu venho aqui, né? Quando eu vejo, né, a simplicidade e o acolhimento, né? Eu sinto a presença de Deus, né? Eu vejo a presença de Deus, né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Reis. Eu não sei se aqui, quando foi que já foi mencionado esse texto aqui, né? 2 Reis, capítulo 20. Lembra não, Val? Se já foi mencionado muitas vezes aqui? Já foi mencionado algumas vezes aqui, não? Deixa os irmãos encontrar, né? Todo mundo está armado, não? Está armado, não? Né? Nós somos o soldado de quem? De Cristo, né? E diz que o soldado, né? O soldado lá, né? Se ele for, né, para a luta e ele for desarmado, ele só vai o que lá na frente? Ele só vai fazer o que lá? Se o soldado vai para a guerra e desarmado, só vai morrer. Então, irmão, né? Vamos trazer a Bíblia, vamos trazer a palavra, né? A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que leem e ouvem, né? Então agora é o momento, né? Abriu a Bíblia está aberta, né? Agora no seu íntimo, né, nós vamos fazer uma oração. Tá vendo? A palavra está aberta e nós vamos fazer uma oração para Deus abrir o nosso coração, né? Para que essa palavra, né, ela não torne vazia, né? A palavra de Deus, ela tem poder, né? Ela tem poder e a gente não vê ninguém à toa aqui. Ninguém vê à toa aqui. A gente vê porque Deus nos trouxe.
né? Você veio porque Deus trouxe você, né? E me trouxe também para deixar essa palavra, né? Para mim e para vocês, né? Porque eu também preciso, né, de milagre, de um grande milagre. Eu sempre preciso de um milagre, né? Então vamos fechar os olhos do jeito que a gente está, né? Nosso Deus, a tua palavra está aberta, meu Deus. A tua palavra está aberta. E aqui, meu Deus, estão a parte dos teus adoradores, meu Pai. Ô Jesus amado, nós estamos numa quinta-feira, meu Deus. O Senhor sabe que muitos, meu Deus, trabalham. Outros não tiveram condições de vir. Que eu sei que tem mais pessoas. Mas que a tua graça, meu Deus, possa nesse momento, meu Deus, estar aonde essa palavra chegar, meu Deus. Eu sei que tem pessoas, meu Deus, não só aqui, mas no mundo inteiro precisando realmente do milagre. E esse milagre só quem pode efetuar é a pessoa de Jesus Cristo. Abençoe essa palavra, meu Deus, eu sei que o Senhor já abençoou. Que o Espírito Santo, meu Deus, possa ser o nosso convidado, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Então vocês podem sentar, né? Não é? A esperar? Certo. Certo. Capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Todo mundo já conseguiu ver aí, não? O que é que diz o texto? Né? Na tua diz o que? Assim também. Né? Capítulo 20, segundo Reis, né? Na minha versão diz que a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Dá no mesmo, né? Não é? Então, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, né? Então, o verso 20, o capítulo 20, verso 1, diz que naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade qualquer não, mortal, né? Hoje podemos dizer um câncer, né? Avançadíssimo, né? Então Ezequias diz que adoeceu e não foi de uma qualquer doença não. Foi de uma doença o quê? Uma doença mortal, né? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amon, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Então veja, irmão, Ezequias adoeceu, né, de uma doença mortal. E Deus ali enviou quem ali? Deus enviou o profeta, né? Isaías, para falar com ele. E falou para ele que ele precisava fazer o quê? Colocar em ordem o quê? A sua casa. E eu pregando essa mensagem em outro lugar, né? Tinha uma senhora, né? E ela também, ela não tinha muito entendimento, porque ela tinha começado há pouco, né? E aí ela disse, mas vem cá, eu só tenho uma aposentadoria, né, e minha casa, e como é que eu vou ajeitar minha casa? Realmente minha casa está precisando botar cerâmica, ajeitar o banheiro, dar uma pintura, né? Então ela pensou, né, no entendimento dela, que colocar em ordem a casa era isso aí. Mas na verdade, irmão, colocar a casa em ordem é colocar o quê? É colocar a nossa vida, né? Então, como é que está a tua vida? Né? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu coração perante Deus? Né? Está tudo certinho? Se tiver, louvado seja Deus, né? Então, irmãos, aqui continuando dizendo, diz que então virou, quando o profeta falou para ele lá, que ele estava com a doença mortal, né? E ele precisava colocar a casa dele em ordem, né? Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, né? Mas se tiver precisando de ajuste, né? Peça a Deus, né? Que lhe ajuste, né? E aqui diz, irmão,
Fala mais aqui, olha, no verso 3. Não, o verso 2. Ezequias fez o que aí, na hora que ele soube da notícia? Ele botou a corda no pescoço? Não. Ele ficou desesperado? Não. Aqui nesse momento? Não. Ele foi lá, arrumou, ligou para o hospital, foi para o hospital? Não. A primeira coisa que ele fez? Irmão, eu não sou contra o hospital, não. Eu não sou contra os médicos, O Lucas era médico, Eu não sou contra a medicina. Agora, o médico dos médicos é quem? É Jesus, Nós não devemos esquecer nunca. O médico dos médicos é Jesus Cristo. Esse realmente tem poder, Os médicos têm seus limites, Tem as suas limitações, a medicina, Mas para Deus não existe, Não existe negócio de impossibilidade, Tudo para Deus é possível, Então, irmãos, aqui quando ele soube da notícia, que a sua doença não era uma doença qualquer, ele fez uma coisa muito sábia aqui, no verso 2. Então virou Ezequias o rosto para onde? Para a parede. E fez o que aí? E orou ao Senhor. Nós temos que aprender isso, irmão. Quando nós tivermos qualquer... Não é só a dificuldade da saúde física, a saúde mental, desanimado, triste, porque é do ser humano, Quando entrou o pecado, no mundo, a gente passa por altos e baixos, Jesus Cristo era amigo de Lázaro? Não. Era amigo de Lázaro, era amigo da família, E você vê os problemas que Lázaro e a família encontrou. Mas logo, logo, recebeu a grande recompensa que foi o quê? Que foi a ressurreição. Então, irmãos, aqui diz que ele virou o rosto para a parede, E orou ao Senhor. Às vezes, quando a gente está com problema, a maioria das vezes a gente começa a querer lamentar, É lamentar, é perguntar, mas onde é que Deus está? Eu vou para a igreja e oro, E as coisas acontecem. Irmãos, é Deus lapidando, É Deus querendo tirar as arestas, Porque com algumas arestas a gente não vai poder entrar no reino do céu. Então, às vezes, Deus permite alguma coisa acontecer, para salvar, a pessoa, salvar do pecado. Para a cura mais importante é a cura da salvação do pecado. Então, irmãos, diz que ele virou o rosto para o quê? Para a parede e orou ao Senhor dizendo. Presta atenção, irmão. Às vezes, mesmo sendo pessoa de Deus, Eu vou ler o verso 3. Vocês dão uma olhada no verso 3. Eu vou falar para vocês aqui na Covid 2019. No período da Covid 2019, lá em João Dourado, numa congregação, Uma congregação que eu frequento, também, E na Covid, 2019, tinha um senhor, uma pessoa da igreja que era um grande empresário. Mas quando entrou aquele período da Covid, a coisa complicou bastante, Complicou muito e as vendas caíram e os débitos chegando e as dificuldades e os problemas, E ele começou a desanimar, Começou a afastar, da igreja, a afastar dos irmãos, a afastar de Deus, a afastar da comunhão, Por causa dos problemas, Então ele enfraqueceu, E um dia de culto, Os irmãos estavam no culto, na igreja. Eu não sei como, só acredita mesmo porque o povo de Deus sabe o que Deus é capaz. E depois dele ter perdido tudo, viu? Ele perdeu tudo. Até a família ele perdeu. Perdeu os negócios, depois perdeu o negócio, A mulher também abandonou, E ele achava que ele estava sozinho. Não tem momento que a gente acha que a gente está só, não? Passa na cabeça que a gente está só, mas nunca você está só. Nunca.
Deus não abandona os seus filhos. Às vezes pode até passar que a gente esteja sendo abandonado, mas não. E ele, irmão, no dia de culto, teve um dia de culto, ele já tinha vários meses que ele não ia mais na igreja, estava desanimado, né? Mas, né, Deus tinha uma obra na vida desse camarada. E o pessoal estava na igreja, no culto, como nós estamos aqui, e teve um irmão que levantou do banco, né? E falou com o pastor, disse, pastor, eu sei que você está pregando, mas eu preciso ir ali. Pregando isso aqui, né, que nós estamos falando, né? Se eu preciso ir ali agora urgente, moço, no meio do culto, mas eu preciso. E o pastor, então pronto. Se você precisa, vai. Ele não contou o que era, né? Ele sabia o endereço do irmão lá em João Dourado, né? Eu não vou falar o nome do irmão, mas lá em João Dourado, né? Aí ele sabia do endereço, né? E aí quando chegou lá, ele bateu na porta, né? O irmão já tinha perdido casa, perdido tudo, estava morando num quartinho. Uma pessoa que era bem de situação, né? Mas ficou numa situação dificílima, né? E aí, quando esse irmão saiu de lá da igreja, para ir lá, Deus falou com ele, disse, olha, vai lá na casa do irmão agora. Esse moço, deixa terminar pelo menos o culto. Não, é agora. Agora mesmo. E Deus falou com ele em mente, né? E aí ele falou com o pastor, pediu licença, e falou com a mulher e os filhos que precisava dar uma saída, depois voltava. E ele saiu e aí foi, né? Diretamente lá no quartinho, lá onde o irmão estava. Aí quando ele chegou lá, ele bateu na porta. Bateu na porta do irmão e demorou um pouquinho, nada de resposta. E aí o irmão lá dentro, ele estava sozinho. A única coisa que ele tinha era um banco que ele deitava, pegou o banco, pegou uma corda, era num quartinho simples, amarrou a corda e estava preparando o laço. E aí na hora que ele subiu no banco, depois ele contou o testemunho, né? Que ele subiu no banco, né, para ajeitar, para botar a corda, né, quando viu batendo na porta. E ele disse, mas rapaz, mas que coisa, rapaz, nem morrendo pode, né? E aí ele ficou pensando, será que eu vou lá abrir a porta? Ou vou ficar quieto, né? E aí o Espírito Santo trabalhou na mente dele, não, vai lá e abre a porta. E aí disse que ele foi lá e abriu a porta, né, para o irmão. Quando o irmão entrou, disse que o irmão, disse que quase cai quando viu aquela cena. A corda lá e o nó feito, né? Pronto para tirar a sua própria vida. Mas Deus enviou o quê? Enviou o seu filho, o seu anjo, né? Enviou o anjo e ali o irmão abraçou ele, né? E orou com ele, falou que Deus amava ele, né? E aí deu força para ele, porque às vezes, irmão, os irmãos precisam dar força para o outro, viu? Né? Às vezes a carga está pesada, né? A carga tá grande, né? E às vezes a gente não está suportando, né? E às vezes Deus realmente ele manda os seus anjos, né? Para nos ajudar, nos fortalecer. Eu ouvi ele falando aqui, né? Que a pessoa está com 150 quilos de um lado e 150 do outro, né? Está arriado, irmãos. Está arriado. E se não aparecer uma palavra, se não aparecer, né, um socorro, né? É fatal, porque diz que o diabo diz que veio para matar e fazer o quê? Roubar e o quê? E destruir. Mas o Senhor veio o quê? Veio para dar o quê? Salvação e vida eterna. E ali, irmão, naquele momento em diante, o irmão abraçou ele, né? Orou com ele, viu aquela cena, né? Aquela cena, e aí voltou. O culto já estava terminando lá quando ele voltou, né? E aí quando voltou, o irmão da casinha lá, o empresário, né? Disse, eu quero dar um testemunho agora. E aí contou o que Deus fez. Esse, irmão, é o Deus que nós estamos cultuando nessa noite. É esse, não é outro não, é esse mesmo, viu? Então, irmãos, o Ezequias, olha aqui para você ver. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz, olha, aquele que pensa que está em pé, o que é que acontece? Você já viu esse verso? Não. Aquele que pensa que está em pé, cuida para que não caia, né? Então nós temos que, e como é que nós temos que cuidar? Oração, né? Oração,
não é esse momento que nós passamos aqui, não. Esse momento aqui é muito pouco, né? Então, a comunhão que nós temos que estar com Deus é aquela comunhão diária, né? Você pode estar trabalhando, né? E pode estar pensando em Deus, né? Você pode estar trabalhando, fazendo frete, fazendo o que for, trabalhando na roça, e a mente sua ligada em Jesus. As mulheres podem estar lavando os pratos, lavando, né? E dizendo a Deus, olha, do mesmo jeito, meu Deus, que eu estou lavando esses pratos, tirando essa sujeira dos pratos, que o Senhor tira a sujeira do meu coração, né? Varrendo a casa do mesmo jeito e assim por diante. E aqui, irmãos, olha o que disse o verso 3. Lembra-te, Senhor, peço-te. Eu queria que um irmão lê. Alguém pode ler o verso 3 para mim? Quem é que pode ler o verso 3? Irmão, se você prestar atenção no verso 3, ele está dizendo, lembra-te, Senhor, e peço-te que andei. Irmão, a palavra andei, ela está no presente, no passado ou no futuro? Andei. Andei. No passado, viu? Então, Ezequias, irmãos, ele estava passando num momento difícil aqui da vida dele também. Ele pediu a Deus, olha, dizendo que ele não falou que andou, mas que andei. Quando fala assim, foi coisa lá do que? No passado, né? Mas Deus, irmãos, ele não quer saber aonde você foi, onde você deixou de andar. Ele não quer saber. Ele quer saber, né? É a tua fidelidade com Ele. Ele quer saber, né? Ele não está preocupado no que você fez ou deixou de fazer. Não está preocupado. Com Maria Madalena, né? Estava todo mundo querendo apedrejar. Todo mundo ali com a pedra na mão. Né? E ela foi pegada no ato de adultério. E naquela época, né, a lei mandava que a mulher teria que ser apedrejado. Mas Jesus, irmão, tendo misericórdia daquela mulher, olhou para aquela turma e disse, olha, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que faça o quê? Que atira a primeira pedra. Sabe quantos ficou, não, para tirar a primeira pedra? Nenhum. Jesus teve misericórdia, né? E foi, irmão, a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressuscitado foi Maria Madalena. Que privilégio, né? Então, irmão, se Deus fosse olhar para o que eu fiz no passado, eu estava perdido, né? Se Deus fosse olhar para o que eu fiz no passado, eu estava perdido. Mas Deus, irmãos, Ele não quer saber do passado. Ele quer saber agora do presente. Né? Ele quer saber, né? A tua vida está nas mãos de quem nessa noite, né? E aqui, irmãos, olha, quanto tempo falta, Walter, ainda? Tá certo. Então aqui, lembra-te, Senhor, que andei diante de ti, andei com fidelidade, andei. O verso 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, viu? A cidade era murada, né? Na época a cidade era murada. E Deus enviou o profeta Isaías para ir lá dar essa mensagem para Ezequias, né? E deu a mensagem, disse, olha, põe em ordem a tua casa porque a tua doença é mortal. E tchau e boa noite. E foi saindo embora, né? Mas antes que Isaías saísse da cidade, né? O que aconteceu aí? Antes que ele saísse da cidade. O verso 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo o quê? Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Davi teu pai, o que aí? Ouviu o quê? A tua o quê? A tua oração. Ô irmão, Deus ele tá com os ouvidos abertos. Né? Isaías 59 diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir. Os ouvidos estão abertos. Agora,
Nós precisamos, irmão, precisamos clamar, porque nós precisamos. Precisamos pedir para o socorro, precisamos. Né? E há momentos, só quem pode nos socorrer é Deus. Não adianta, né? Correr para um lado, correr para o outro, procurando, né, alívio que nós não vamos encontrar. E aqui, irmãos, ouvi a tua oração, né? Aqui Deus, Jesus Cristo, não ficou passando na cara de, não, mas você andou, né? Você não estava mais na minha presença, então eu não quero mais saber de você, eu não vou mais te ouvir, não. Quando ele, irmãos, ele resolveu a voltar para Deus, Deus ali recebeu com toda alegria. E ouviu o quê? Ouviu a oração que ele fez ali. Eu não sei quanto tempo ele demorou nessa oração, né? Mas eu sei que Deus ouviu a oração. E diz que viu o quê? As tuas lágrimas. Irmãos, a oração sincera, ela é misturada com lágrima. É isso mesmo. Você já orou, né? E já chorou ao mesmo tempo. Às vezes não teve palavra, né? Só sussurrando, né? Faltou palavra em momentos, né? Mas Deus ali estava ouvindo tudo, estava ouvindo o teu coração. E esse é o Deus que nós estamos servindo nessa noite. E ele diz que ouvia tuas lágrimas. E ao terceiro dia, né? Curarei, e ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. E o verso 6. Para quem ia, irmão? Estava com uma doença mortal, uma doença que não tinha jeito. Era dias ou horas, né? Para levar a óbito, né? Olha o que Deus fez no verso 6 aí. Acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos. Irmão, tu acredita como é o ser humano? Eu pregando isso aqui, depois que eu preguei, uma pessoa lá fora me falou, né? Ele não tinha muito conhecimento, né? E ele disse, mas moço, mas só 15 anos. Eu digo, meu amigo, para quem já ia naquele momento, 15 anos, né? Foi muita coisa, 15 anos. Agora, para que Deus deu os 15 anos na vida dele? Para quê? Para que ele colocasse a vida dele, a casa dele, em ordem, né? Deus não está te dando vida, viu, irmãos? Né? Para outra coisa não, Deus está te dando vida é para isso, né? É para a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Tem alguma coisa que está precisando, algum ajuste, né? Que só Deus sabe. Né? O marido não sabe, a mulher não sabe, o pastor da igreja não sabe, né? Mas precisa fazer aquele ajuste que só você sabe qual é o ajuste, né? E nessa noite nós não podemos sair daqui, né, sem tomar essa decisão desse ajuste que está precisando. Eu não sei qual é o ajuste da tua vida. Eu sei do ajuste da minha vida, né? E Deus, irmãos, Ele quer dar tempo, Ele já tem nos dado tempo, né? Ele tem nos dado tempo, é para isso, é para a gente colocar a vida nas mãos dEle, né? Às vezes as pessoas, eu falo da minha igreja, né? Que tem pessoas, né, que moram bem próximo da igreja, né? E aí não vai no culto, diz que faltou tempo, né? Foi cuidar de outras coisas, né? E a palavra de Deus diz que buscai primeiro o quê? O reino de Deus, né? Irmãos, nós temos que botar isso na cabeça, né? Os afazeres, né? Que devemos fazer, mas eles passam, né? Mas a presença de Deus, irmão, nós temos que ter, sabe, interesse, né? Ter vontade de estar na casa de Deus. Como foi mencionado que Davi disse, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Olha que prazer que ele tinha, né? Ele vinha na casa de Deus, não era por causa do pastor, não. Ele vinha na casa de Deus, não era só para ter um encontro com os irmãos, não era só para isso. Era para realmente ter um encontro com Deus. E aqui nós viemos encontrar com o nosso Deus e encontrar também com nossos irmãos e os nossos familiares. Né? Então, irmãos, o verso aqui continua dizendo, né? Vocês já viram tudo aí, né? O que aconteceu e Deus, né, curou ele e deu mais 15 anos de vida. 15 anos de vida para ele. Para que ele colocasse o quê? A sua vida, o quê? A sua vida nas mãos de Deus.
É isso que Deus quer, né? O que Deus mais quer é que a gente coloque a vida nas mãos dele. A palavra de Deus diz o seguinte, né? De que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro. E tem algum homem que pode ganhar o mundo inteiro? Não existe. Mas ele, olha que possibilidade que ele falou. Ainda que tivesse, que existisse, né? Ainda que o homem, né, ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma, de que adiantaria? Né? Essa vida aqui, irmão, quando uma pessoa, né, quando a gente encontra, ouve falar de pessoas, né, que estão com 90 anos, né, tem pessoas que chegam até os 100. A minha avó, né, ela viveu até os 105 anos. A minha avó. Ela morava lá em frente, onde era a clínica de Agnello, antigamente. Chamava Dona Naninha. Ela viveu 105 anos. Né? Mas em comparação, irmão, 105 anos com a eternidade. Me diga aí o que é 105 anos. Com a eternidade, incomparável com a eternidade, não é nada. Né? E aí o menino foi com o pai na praia, nós já vamos ler o verso, a gente não quer passar do horário, mas aí levou o menino, né? E o pai pegou na mão do menino, e aí começaram a falar sobre a eternidade, né? E o menino perguntou ao pai, né? Indagando o pai sobre a eternidade para que o pai explicasse sobre a eternidade. E aí o pai, né? O pai mandou o menino fazer um buraco lá na areia, do lado da praia, né? Disse, ó meu filho, eu vou te falar o que é a eternidade. Aí fez aquele buraco, e aí pegou, sabe o que é aquele conta-gota? Conta-gota de botar remedinho, sabe? Que pega aquelas gotinhas. Disse, a eternidade é assim, meu filho. Fez o buraco, entregou o conta-gota na mão do menino, e mandou o menino na praia pegar a água e colocar naquele buraco. E aí o pai falou, ó meu filho, quando você conseguir pegar essa água toda e colocar nesse buraco, a eternidade está começando. Irmão, a eternidade não tem fim. É por isso que vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Tem pessoa que sofre, né? Para servir a Deus. Às vezes o marido não é, né? E alguns obstáculos, né? Mas vale a pena servir a Deus. Vale a pena continuar orando, né? Pelo cônjuge, orando pelo a família, né? Eu, quando aceitei a Jesus Cristo, meus irmãos falaram que eu estava doido. Né? Agora endureceu. Né? Agora endureceu mesmo com o negócio de crente, né? E glória a Deus, né? Que veio uma irmã minha, né? Já tem 2 irmãs, né? Que já foram batizadas. Né? 2 irmãs. Então, irmã, não desista dos teus planos. E eu queria dizer para vocês, falta alguns minutos, Val, para a gente não passar. 9 minutos? Certo. Então, irmão, você vê o que Deus fez na vida de Ezequias, não foi? Deus fez uma coisa linda na vida de Ezequias. E eu quero dizer para vocês, né, que Deus, né, ele visitava Adão e Eva no jardim todos os dias pela viração do dia, sabe? Deus tinha um compromisso de estar lá com os dois, lá no jardim. Todos os dias. O lar de Adão e Eva lá no jardim do Éden, né? E Deus todos os dias, você pode ver lá no livro de Gênesis que fala que Deus todo dia ia encontrar com esse casal lá. Deus tem prazer, irmão, de estar na tua casa. Deus tem prazer. Agora, para Deus ter prazer, irmãos, aí tem que ter alguma coisinha para Deus ter prazer de estar na casa da gente. Vocês vão ver aqui, ó, no verso 12, continuando no versículo 12, aí fala, na minha fala, embaixada da Babilônia. Nada de vocês diz o que? O título, esse sobretítulo. Tu sabe o que é mensageiro? Não, na Bíblia não. Você sabe o que significa? Mensageiro? Anjo. Então, quando a Bíblia fala, né, mensageiro, né, está se referindo a anjos, anjos do Senhor, né? E na casa da gente, irmãos, né, na casa dos crentes, diz que o anjo relatou, diz que todos os dias ele está ali na casa, né? Nós não podemos ver com esses olhos, né, mas o anjo está lá. Está guardando, está protegendo, está livrando, né?
livrando família nossa lá em São Paulo, livrando, né, por causa das tuas orações, né? Deus enviando os seus anjos, seus mensageiros, né, para visitar a nossa família aonde tiver, para livrar, para guardar, e Deus tem feito isso. Hoje eu vejo, vi parente meu lá de São Paulo ligando, epa, rapaz, ô glória a Deus, rapaz, orou e Deus resolveu aquele problema, né, aquele problema de saúde, alguma coisa. Então o povo já sabe, né, que Deus realmente Deus tem poder. Então, irmão, nesse tempo, né, diz que esses embaixadores, aqui nós, para a gente ganhar tempo, né, eu queria que vocês vissem, sabe, o versículo 15. Vamos ver o 14 e o 15, sabe? Para vocês verem, depois que Deus fez tudo na vida de Ezequias. Aí Deus enviou mensageiro, viu? No verso 13, né? Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou o que aí? O que foi que Ezequias mostrou? Ezequias mostrou o que os mensageiros? Pode ver aí. Irmãos, o que é que você tem mostrado lá na tua casa para quem vai lá na tua casa? Ezequias aqui, ele diz que mostrou o que aqui? Toda a sua casa e todo o quê? E todo o seu tesouro. Só que os anjos não estavam interessados na casa e nem no tesouro. Olha o que diz, irmão. Mostrou a prata e o que mais? Olha o que diz. Prata e o que mais? Ouro, o que mais? E o que mais? Óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto achava o quê? Nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem o quê? Em todo o seu domínio, que Ezequias não tem o quê? Não tinha mostrado. Então ele mostrou tudo, irmão. Mostrou a casa, mostrou o que mais? O tesouro, né? Mas, irmãos, ele não mostrou o que precisava ter mostrado. Aquele, em momento nenhum, ele falou do que Deus tinha feito na vida dele. E às vezes, irmão, nós somos ingratos, né? Às vezes, né, as pessoas aí lá fora, né, eles não estão muito afim de ver você ler a Bíblia, não. Mas nós somos a Bíblia que o povo está lendo nós. Nós somos a Bíblia. E Ezequias diz que mostrou tudo. Tudo. E para finalizar, irmãos, aqui eu queria finalizar com o verso 15. Olha esse verso 15, irmão. Pega a caneta, grife esse, marque, bota um papelzinho dentro da Bíblia e olha o verso 15 o que diz. Aqui diz o verso 15. Perguntou ele. Os embaixadores perguntando, viu? Os anjos. Olha o que diz. Perguntou ele. O que é aí? Perguntou ele. Continua dizendo o que é aí? Viram o que? Em teu palácio, né? Na minha versão diz assim, ó, perguntou ele. O que foi que eles viram em tua casa? Irmãos, o que é que os anjos estão vendo na tua casa? O que é que eles estão vendo? Qual é o tipo de música que está sendo tocado? Os anjos, irmãos, eles fazem um relatório durante o dia e entregam para Deus. Eles, em momento nenhum, eles afastam da casa do povo, dos seus filhos. E ali, irmão, eles estão fazendo um relatório. E aqui a pergunta foi essa, né? O que foi que eles viram em tua casa? E a pergunta nessa noite que eu quero dizer para vocês, o que é que os anjos estão vendo na nossa casa? O que é que você está vendo no celular? O que é que você está vendo na televisão? Eu não sou contra o celular, não. Tem umas pessoas da igreja que eu congrego, né, que diz que o celular é do diabo. Mas todo dia ela tem um para falar com os filhos dela. Eu digo, aí não dá, né? Irmãos, o celular, sabe? Ele tem a parte boa e tem a parte o quê? E tem a parte ruim. Agora basta quem dominar.
É você que tem que dominar, sabe? E os anjos, irmão, eles estão vendo, eles estão vigiando. Ninguém sabe de minha vida, ninguém sabe. Você não sabe o que eu vejo, eu não sei o que é que você vê, eu não sei como é que está a sua casa, mas a pergunta é essa: o que foi que eles viram que em tua casa? O que é que os anjos estão vendo na tua casa? Qual é o relatório que os anjos estão levando para Deus? O que é que Deus está vendo de lá de cima na nossa casa? Qual é o louvor? O que é que está acontecendo? O que é que a gente está fazendo? O que é que os vizinhos estão falando de nós? Porque os vizinhos, irmão, eles podem não querer ser crentes, sabe? Mas eles sabem, né? Eles sabem, né, como é que deve ser a vida do crente. Os vizinhos sabem. Se, rapaz, o camarada lá é crente e olha o que está fazendo. Sabe? E as câmeras, irmão? Na tua casa tem câmera ou não? Tem câmera? Na sua casa tem câmera ou não? Pois você pode acreditar que tem. Todas as casas têm as câmeras estão ligadas, né? Os vizinhos, né? Eles estão vendo, estão observando, né? Eles estão vendo qual é o testemunho que a gente está dando, né? Eles estão vendo do lado, né, o que é que eles estão ouvindo, o que é que os crentes estão ouvindo. Eles vê tudo, né? E aí, irmãos, se a gente der um mau testemunho, né? Então, irmãos, aqui a pergunta foi essa: o que foi que eles viram na tua casa? Ezequiel mostrou tudo, mostrou o tesouro, mostrou ouro, mostrou prata, mas o que realmente precisava ser mostrado, não mostrou. E você tem mostrado, não, a Jesus para as pessoas, não? Né? Tem tirado tempo, né, para falar para as pessoas de Jesus Cristo? Não. Né? Às vezes a gente encontra um amigo, fala tudo quanto é coisa. Fala, passa, quem sabe, 1 hora, 2 horas. Mas não toca no nome de Jesus. Aí nisso nós estamos pecando, viu? A gente tem que, né, nos esforçar, pedir força a Deus, que o Espírito Santo possa ser derramado na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe, que Deus nos proteja, que a paz de Cristo, né, possa realmente fazer presente na nossa vida, e os anjos do Senhor, né, possa, né, estar com cada um, né, e o Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, né, e tenha misericórdia de ti e misericórdia de mim, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós encerrar o culto. Glória a Deus. Fazer uma breve oração. Altíssimo Deus, soberano Pai que habita no céu, graças te damos, Senhor, porque viemos aqui, prestamos a Ti um culto de ação de graça, Senhor. Como resposta nesta noite, Tu mandou a Tua palavra, Senhor, que ela veio esclarecer na nossa mente, Senhor, e nos dizendo, nos mostrando que os Teus olhos, Senhor, estão sobre nós, sobre o Seu povo, que a luz, Senhor, da Tua palavra possa refletir sobre as nossas cabeças, Senhor, para que aqueles que nos vê possam ver Cristo em nós, que o brilho da Tua graça, Senhor, possa refletir ao redor daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Que quando vier alguém, Senhor, à nossa casa, aleluia, Jesus, possamos falar das Tuas grandezas, do Teu poder, Senhor. Possamos falar do Teu amor, Senhor, do que fizeste na nossa vida. Que as coisas, aleluia, que as demais coisas, Senhor, possam ficar em segundo plano, Senhor. Mas que possamos falar do amor, aleluia, da cruz, do Calvário, da missão do Teu Filho Jesus Cristo que veio para nos salvar, Senhor. Esta é a missão, esse é o ID que está escrito em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Que possamos falar, Senhor, das boas novas, das boas notícias. E dizer que só Cristo salva, só Cristo perdoa, só Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, pela visita do Teu Filho, que esteve aqui trazendo alegria para nós, Senhor, cantou esses louvores, e Tu falaste aos nossos corações, Senhor. Abençoa o irmão Ney, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua família. E aquilo, Senhor, que ele espera de Ti, Senhor.
aleluia, tu possa prover, Senhor. Nós cremos no poder, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus